Olá, nós estamos aqui para estudar a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no final do capítulo 11, em que Paulo fala assim, não quero que ignoreis, irmãos, este mistério, para que não vos tenhais na conta de sábios. Ou seja, ele está fazendo toda uma reflexão sobre o papel de Israel, na divulgação da verdade divina, na relação dos gentios com os cristãos, com os judeus, Então ele diz, para que a gente não fique se achando mais do que a gente realmente sabe. Aí, 2 pontos, e ele vai explicar. O endurecimento atingiu uma parte de Israel, não todo Israel, até que chegue à plenitude das nações. Então, a verdade divina, ela vai atingir todas as nações, Se Israel se endureceu, isso foi uma escolha coletiva, Mas vai atingir a plenitude das nações. E assim, todo Israel será salvo. Então, mesmo que a gente se desvie, estando em determinadas culturas, a salvação vai vir para todo mundo de qualquer forma, conforme está escrito. E aqui ele faz uma citação com base em Isaías. De Sião virá o libertador, e afastará as impiedades de Jacó. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Mas quanto à eleição aqui com letra maiúscula, falando do povo eleito, do povo judeu, eles são amados por causa de seus pais. Então, se nesse momento os cristãos estão sendo perseguidos por uma parte considerável aí do judaísmo, neste momento aqui, é esse problema social, eles são amados, É bom lembrar isso, assim, eles estão perseguindo, mas eles são amados também, porque Deus ama as suas criaturas. E aí ele explica, porque os dons e os chamados de Deus são sem arrependimento. Então Deus está sempre nos chamando, está sempre nos oferecendo dons, mas é preciso que a gente siga esse chamado, Esse é um jogo complexo e importante na nossa relação com Deus. Tem uma parte que eu, enquanto indivíduo, preciso fazer dentro do meu coletivo, ou para além dele, e tem uma parte que é da vida, que é de Deus. É um jogo constante. É um equívoco a gente achar que só eu vou fazer, Eu tenho meu projeto pessoal, como a lógica que está lá presente em Adão, Não, eu faço o que eu quero e pronto. Isso sempre vai ter uma consequência. Mas é um equívoco também eu só entregar e não fazer a minha parte, vou entregar para a providência e não me implico nisso. Então, é um jogo constante para a gente conseguir fazer a vontade divina. E ele diz, como efeito, como vós outrora foste desobediente a Deus e agora obtivestes misericórdia graças à desobediência deles, ou seja, ele está falando para um grupo de pessoas, de cristãos, homens e mulheres, em que já estiveram desviados de Deus, assim como Paulo também já esteve. Poucas pessoas nunca estiveram, Nunca vivenciaram esse desvio. A gente pode observar isso na vida de alguns missionários. Mas mesmo apesar dos nossos desvios, das nossas desobediências, nós conseguimos, entrar aí numa comunicação em algum momento. E aí ele diz, então agora vocês já estão na misericórdia graças à desobediência deles. Então ele está vendo um lado virtuoso, positivo da perseguição. Então apesar de ser horrível, ser perseguido, é uma forma da gente se conectar com profundidade com Deus, sem condições. Assim também eles agora são desobedientes, graças à misericórdia exercida para convosco. Então, as perseguições são possíveis também de serem lidas como aquela oportunidade que vai transformar os corações desobedientes, a fim de que eles também obtenham misericórdia no tempo presente. Deus encerrou todos na desobediência para todos fazer misericórdia. Então, algumas perguntas existenciais que a gente faz há milênios, que é, poxa, por que Deus deixa acontecer essa tragédia X, essa Y, tragédias naturais ou tragédias escolhidas pela força do ser humano? E aqui Paulo compreende isso, a desobediência e a misericórdia, E a misericórdia divina vai encontrar todas as nações.
E ele conclui o capítulo assim: ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos! E aí depois tem também um poema, né, que é uma referência a Isaías. Quem com efeito conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos. Amém. Então, Paulo compreende Deus de uma forma muito profunda, por isso que ele consegue fazer tudo que ele fez, não só em termos de converter, abrir igrejas, né? Mas também de colocar isso no plano da razão também, né? Escrevendo pra gente, essas cartas ficaram aí para a eternidade. Mas apesar de todo esse conhecimento dele, ele mesmo termina aqui, ó, são insondáveis os caminhos de Deus, né? Nem a riqueza, nem a sabedoria, nem a ciência dão conta de entender o pensamento de Deus. Então, alguns dos nossos questionamentos são bastante orgulhosos, porque falta-nos humildade para perceber que a gente não dá conta. Mas isso não tem que nos paralisar, né? Muito pelo contrário. O conhecimento que já é possível já nos dá um caminho, que é o caminho da fé, do amor, do esforço próprio, do perdão. E assim a gente continua semana que vem.